fala sobre o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera ao longo do tempo, desde os tempos de Darwin até atualmente. Sabemos que a liberação de gás carbônico na atmosfera ela é importante para a formação da camada que permite o controle da temperatura, que é chamado de efeito estufa. No entanto, com o uso de combustíveis fósseis, que foi aumentando à medida que a população humana foi evoluindo, foi melhorando suas tecnologias, essa concentração de gás carbônico foi aumentando e o efeito estufa passou a ser aumentado, passou a ser prejudicial, porque a temperatura na Terra começou a subir acima dos níveis suportados pelos seres vivos, causando o problema do aquecimento global. Esse aumento do gás carbônico, devido ao uso de combustíveis fósseis, se deve ao uso do carvão mineral, dos derivados do petróleo e também do gás natural. Esses elementos foram produzidos há muitos anos, milhões de anos atrás, a partir da decomposição de seres vivos que viveram no passado e ficaram estocados nas rochas sedimentares que foram se formando ao longo do desenvolvimento do nosso planeta. Portanto, a questão ela tem como enunciado as grandes quantidades de carbono, às quais o texto se refere, que antes estavam estocadas na litosfera, estão sendo liberadas para a atmosfera por meio do uso dos combustíveis fósseis, letra C. Resposta correta da questão, letra C. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Diante das ações do homem, a natureza ela sofre um pouco com o desequilíbrio que essas ações tornam na natureza. Diante disso, um dos grandes desastres ambientais que o Brasil já sofreu foi com respeito a uma mineradora de São Marco, na cidade de Mariana. Bom, com o desastre dessa mineradora, com o desastre ecológico que aconteceu, muitas espécies passaram a sair dos seus locais, dos seus habitats, e começaram a entrar em outros locais ou em outros habitats. Vamos comentar juntos um pouco sobre essa questão? Acompanha comigo. O rompimento da barragem da mineradora São Marco, em Mariana, Minas Gerais, pode ser um dos fatores que levaram ao surto de febre amarela pela região sudeste do Brasil. De acordo com biólogos da Fiocruz, alguns casos de contágio de febre amarela foram registrados nas mesmas áreas do desastre ambiental. Foram encontrados macacos mortos na região próxima à cidade de Colatina, no Espírito Santo, também afetada pela barragem de Mariana. Os episódios deste ano se assemelham ao surto de 2009, no Rio Grande do Sul. Ambos são de febre amarela silvestre, cujo ciclo se mantém na floresta. Olha comigo o comando da questão. Com base no texto, o surto de febre amarela nas cidades citadas foi causado possivelmente devido. Tente fazer um quadro mental junto comigo. Você tem aqueles animais próprios do ambiente silvestre e aí acontece esse grande desastre nessa barragem e todos aqueles coitados dos animais perdem os seus habitats. E aí, eles continuam vivos, precisam agora ir para um outro habitat, precisam fazer uma migração para outro canto. E junto com esses animais, que podem ser vetores, aqueles agentes etiológicos também vêm juntos com eles. Olha só o item A. O surto de febre amarela nas cidades citadas foi causado possivelmente devido à migração de animais silvestres que perderam seus habitats para a região urbanizada ou regiões urbanizadas. Já de cara, encontramos o nosso item verdadeiro. Algumas outras alternativas falam sobre a questão de resíduos, mas esses rejeitos ou resíduos que vieram devido ao desastre, eles são rejeitos químicos e não biológicos. Olha só comigo o item B. Proliferação do vírus por meio dos resíduos que seguiram o curso do rio. Esses resíduos químicos, eles não servem como vetores. Infecções de pessoas que foram à floresta estudar os danos ambientais. Opa, foram à floresta? Só o fato de ir à floresta não garante que essas pessoas terão febre amarela. Além do que no texto fala que o surto de febre amarela foi em regiões urbanas. No item D, fala que a poluição de uma parte do rio com os resíduos biológicos tóxicos. Opa, na verdade a doença é uma doença viral. E o item E fala que a migração das pessoas para locais próximos às florestas. Mas professor, locais próximos à floresta sofreram com esse desastre ambiental. Então essas pessoas
não migraram para esse local. Ficou fácil encontrarmos o item A, que é o gabarito, que é a alternativa correta. A questão fala sobre técnicas de clonagem. Ela diferencia duas técnicas que são utilizadas para fazer a clonagem. Uma mais antiga, onde são utilizadas células embrionárias, e outra mais recente, onde são utilizadas células somáticas. Nessa técnica mais recente, o núcleo de uma célula somática é extraído e injetado em um ovócito secundário anucleado. Dessa forma, o clone vai ser formado a partir do desenvolvimento desse núcleo de uma célula somática. A questão pergunta: a recente técnica empregada pelos cientistas se diferencia da primeira clonagem de macaco realizada anteriormente ao empregar células somáticas especializadas como fonte do material genético? Alternativa D. Resposta correta da questão, letra D. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Você, assim como eu, também gosta de séries médicas? Também gosta de desvendar alguns mistérios na saúde do corpo humano? É justamente sobre isso a questão que nós vamos comentar agora. A questão em si fala sobre um determinado episódio da série Grey's Anatomy, onde o indivíduo ele tem uma certa síndrome, a síndrome de Li-Fraumeni. Acompanhe comigo o texto. Ela é decorrente de uma mutação do gene TP53. A perda desse gene compromete a apoptose das células e suprime a regulação do crescimento celular. Dessa forma, os portadores dessa síndrome tendem a apresentar uma maior predisposição para o desenvolvimento de tumores cancerígenos em idade precoce, abaixo dos 30 anos. Opa, percebeu que os portadores de Li-Fraumeni, eles têm uma certa mutação ou deficiência no gene TP53. Ok, professor, eu entendi. E qual é a função? Bom, o próprio texto já fala que uma das funções desse gene é a apoptose, ou a morte programada da célula. E como essa morte programada não acontece, é normal surgir tumores cancerígenos. Ora, como não vai ter aquele regulador de células cancerígenas, elas vão estar sempre se duplicando, transformando em tumores. Lembrando disso, vamos ao comando? Os portadores da síndrome citada apresentam em comum: olha o item A, baixa taxa de metástase. Mas, professor, o que é a metástase? Células que estão constantemente em metástase, elas estão sempre prontas para se duplicarem. Mas a gente viu no texto que essas pessoas têm uma tendência muito maior a desenvolver tumores, ou seja, as células estão sempre prontas a se duplicarem. E o item fala sobre baixa taxa. Percebemos que esse não é verdadeiro. Olha o item B, proliferação celular exacerbada. E achamos o nosso gabarito. A célula vai estar constantemente em metástase, vai estar constantemente se multiplicando, e é justamente isso que a palavra exacerbada significa. Esses tumores vêm porque o gene não está fazendo o seu papel, que no caso é a apoptose. Achamos o gabarito, item B. Mas as outras alternativas? Item C, taxa metabólica celular reduzida. Bom, a questão em si não fala sobre a taxa metabólica, podemos descartar o item C. O item D fala sobre uma ausência do aparecimento de neoplasias. Mas, professor, neoplasias é o mesmo significado de câncer ou de células cancerígenas, e não a ausência de neoplasias, e sim a presença de neoplasias ou a presença de células cancerígenas. E o item E, índice regular de contágio da doença entre organismos. Opa, se uma doença está no meu gene, sou eu quem porta a doença e eu não transmito para outras pessoas, a não ser que seja por via hereditária e não por transmissão de pessoa ou de organismo para organismo. Mais uma vez, o item B, o nosso gabarito, a proliferação celular exacerbada. Foi um prazer estarmos juntos nessa questão. Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Que tal nós juntarmos um pouco de cinema e biologia? Sim, tudo a ver. A questão que nós vamos comentar agora fala sobre um filme onde o personagem ele se abriga ou ele se esconde numa parte bem gordurosa de um animal. Acompanha comigo o texto. Em uma cena do filme Star Wars 5, O Império Contra-Ataca, o personagem Han Solo utiliza uma tática bastante incomum para salvar seu amigo Luke Skywalker, desacordado no planeta extremamente gelado, Hoth. Com a ajuda de um sabre de luz,
rã faz um corte expressivo na região da barriga de um animal denominado tauntaun, expondo uma grande quantidade de gordura que envolve Loki, salvando a vida deste. Tenta fazer um quadro mental comigo. Um personagem cortando a barriga de um outro animal e outra pessoa se escondendo nesse tecido adiposo, nessa gordura. Por que será que ele fez isso? Olha o comando. Um dos motivos de Han Solo ter conseguido salvar seu amigo foi a capacidade que o tecido adiposo tem de, item A, produzir hormônios específicos denominados esteroides. Opa, os esteroides realmente têm como origem o tecido adiposo. Porém, não foi por isso que seu amigo conseguiu se salvar do frio. Olha o item B. Dificultar trocas de calor entre o corpo humano e o ambiente. E já encontramos a nossa alternativa correta, o item B. O tecido adiposo ele serve como um selante térmico. Ele dificulta a troca de calor entre o meio fora do corpo e o meio dentro do corpo. Esse selante térmico fez com que o Luke Skywalker, esse personagem, conseguisse sobreviver ao ambiente frio. Quer dizer então, professor, que pessoas com um pouquinho mais de tecido adiposo suportam um pouco mais de frio? Exatamente isso, devido à propriedade que ele serve como selante térmico. Mas acompanhe comigo as outras alternativas. Possuir carboidratos de reserva? Não, carboidratos, nada disso. Armazenar lipídios saturados, sólidos à temperatura ambiente. Armazenar calor e moléculas de ATP. Opa, armazenar calor é uma coisa, mas dificultar a troca de calor é outra. O selante térmico ele não armazena, ele apenas forma uma barreira entre o meio externo e o meio interno. Interessante ver como até mesmo nos cinemas ou na prática, essa ciência, a biologia, ela tem uma praticidade. Nós conseguimos encontrar um ponto-chave na biologia. Achar o gabarito dessa questão não foi difícil. Saber que as gorduras servem como um selante térmico é essencial. Até uma próxima questão. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Na questão que nós vamos tratar agora, fala sobre um método de perder peso. Afinal, os exercícios físicos é o principal método. Acompanhe comigo o texto. Na perda de peso pela queima de gordura, usam-se exercícios para fazer o metabolismo do organismo gastar mais calorias e, com isso, utilizar o estoque de combustível que está armazenado nos tecidos adiposos. Opa, eu sei que nessa questão vai tratar sobre tecido adiposo, lipídios, e eu preciso queimar esses lipídios, colocar para fora do meu organismo. Olha o comando da questão. A perda de peso é decorrente do catabolismo da biomassa e esta é convertida em item A, polissacarídeos armazenados no fígado. Opa, eu estou falando aqui de tecido adiposo, não é? Polissacarídeos é se eu estivesse falando sobre o glicogênio, sobre dar energia através da quebra de açúcares e não de gordura. Olha o item B, excretas nitrogenadas eliminadas pela urina. Bom, excretas nitrogenadas, ureia, isso não tem ligação nenhuma com o tecido adiposo, nem com reserva de energia. Olha o item C, calor. Opa, tem ligação com calor. Absorvido integralmente pelo organismo. Opa, mas quando eu pratico um exercício físico, é normal a gente transpirar, não é? Afinal, acontecem reações exotérmicas. Esse calor não vai ser absorvido pelo organismo, pelo contrário, vai ser expulso. É uma reação exotérmica. Olha o item D. Compostos inorgânicos liberados pelo organismo. E achamos o nosso gabarito. Esses compostos inorgânicos da queima de gordura, na verdade, são CO2, dióxido de carbono, e água. Por isso que a gente transpira tanto. E o CO2, ficamos ofegantes, não é? Liberamos na atmosfera. Quando queimamos esse tecido adiposo, quando queimamos esses lipídios, liberamos CO2, água e calor. Mas olha o item E, proteínas estruturais, utilizadas nos tecidos musculares. Se usasse essas proteínas estruturais, na verdade eu não ia perder peso, eu iria ganhar massa muscular. Afinal, as proteínas estruturais são os principais componentes dos músculos.
Mais uma vez, o gabarito, o item D. Quando eu utilizo essa queima, eu formo compostos inorgânicos. Foi bom estarmos juntos e até uma próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos resolver uma questão agora que vai falar a respeito de empuxo, flutuação. Olha só, respeitando a regra de segurança, a massa máxima que essa embarcação suporta é de... E aí aqui o texto trouxe pra gente que um grupo constrói um barco ecológico com garrafas PET para tirar lixo do mar. E traz aqui algumas regras de segurança para essa embarcação. É a partir dos dados que aparecem nessa parte que nós vamos fazer o nosso cálculo. Primeira coisa que nós precisamos fazer é converter a densidade de quilograma por metro cúbico para quilograma por litro. Ora, a questão trouxe lá um dado de que são 1000 quilogramas por metro cúbico. Nós queremos transformar em litro, mas 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, nós vamos ter 1000 quilogramas dividido por 1000 litros. E nós vamos encontrar aqui uma densidade de 1 quilograma por litro. Agora, nós vamos, para essa embarcação flutuar, o empuxo tem que ser igual ao peso total. Então, empuxo é igual ao peso da embarcação. Empuxo é devagar, D da densidade, V do volume deslocado e G da gravidade. E o peso é massa vezes a gravidade. Como nós temos gravidade nos dois membros, ela vai embora. Nós vamos ter aqui que a densidade, que é 1, vezes 80%, que é a regra de segurança que a questão estipulou, vezes 2, vezes 820. Isso é igual à massa que eu estou querendo encontrar. Realizando os cálculos, eu vou encontrar aqui uma massa que é de 1.312 quilogramas, conforme descrito no item C. Então é isso. O gabarito é C. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos agora responder uma questão que vai falar a respeito de lançamento horizontal. Olha só. No instante imediatamente anterior à colisão com a parte mais baixa da via, a componente vertical da velocidade desse veículo em metro por segundo foi de... Vamos entender o que é que a questão está pedindo. A questão falou que tinha um veículo que estava a 54 km por hora. Nesse local, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. E o viaduto cedeu. Olha só, tem aqui a parte mais alta. O viaduto cedeu, o carro vinha aqui, não conseguiu parar e caiu na parte de baixo do viaduto. E ele quer saber com que velocidade ele atingiu a parte de baixo do viaduto. E aí nós vamos aplicar as equações de Torricelli. Vale observar que aqui nós vamos ter dois movimentos. O movimento no eixo vertical e o movimento no eixo horizontal. Essa velocidade de 54 km por hora é a velocidade que ele vinha horizontalmente, que para efeito das nossas contas nós não vamos perceber. Por quê? Nós queremos saber a velocidade vertical. E a velocidade vertical dele, no momento da queda, a velocidade inicial dele, vertical, era 0. Então, nós vamos ter a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2a ΔS. Nós vamos ter aqui, velocidade final é o que a gente quer encontrar, velocidade inicial era 0, 2, essa aceleração aqui é a da gravidade, e esse ΔS é a distância entre os dois trechos do viaduto, que foi de 2 metros. Então, nós vamos ter aqui que V ao quadrado é igual a 40, V é igual a raiz quadrada de 40, V é igual a 2 raiz de 10, conforme descrito aqui no item B. Então é isso. O gabarito é B. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem?
Vamos agora responder uma questão que vai falar a respeito de indução eletromagnética. Olha só, a ideia de transmissão de energia elétrica sem uso de fios de conexão não é nova. No final do século XIX, o brilhante cientista Nikola Tesla já havia tentado introduzi-la em larga escala e não obteve sucesso devido a dificuldades experimentais. Hoje, alguns celulares podem ser carregados mesmo a alguns metros de distância de uma base conectada a uma tomada, sem haver fios conectando esses aparelhos. Essa base converte a energia elétrica da tomada em ondas eletromagnéticas que são captadas pelo celular, transformando estas em energia elétrica para carregar a própria bateria. O princípio físico de funcionamento desse carregamento sem fios de conexão ocorre também quando Então nós vimos aí, tem uma tecnologia moderna, em alguns aparelhos chamados de NFC. Essa tecnologia, ela permite que aparelhos se carreguem mesmo não estando conectados via cabo, né? Essa troca de energia à distância acontece por conta do mesmo princípio lá das bobinas de Tesla, indução eletromagnética. Vamos ver qual dos itens se encaixa também nesse princípio de indução eletromagnética. Olha só. A pilha acende uma lâmpada ao terem os terminais conectados um ao outro. Isso é corrente elétrica passando, tá? Não é indução eletromagnética. Tem B. A bússola tem a própria agulha alinhada às linhas do campo magnético terrestre em determinada região. Esse fenômeno ele é só magnético, não é eletromagnético. Não tem indução eletromagnética acontecendo na bússola. E tem C. Corrente elétrica percorre os dois fios condutores longos e retilíneos paralelos um ao outro e eles se repelem. Nós temos aí um fenômeno puramente elétrico, nós temos correntes passando, então esses fios vai acontecer isso aí. Então também não é o item C. Item D. Transformador altera a tensão elétrica de uma tomada para um eletrodoméstico de tensão nominal diferente. Olha só o nosso campeão. Nós temos no transformador uma quantidade de bobinas de um lado e uma outra quantidade de bobinas do outro. Quando a corrente passa por essas bobinas, ocorre essa transformação de tensão, por exemplo, de 110 para 220 ou vice-versa. É isso que os transformadores fazem e é isso que acontece também nessa tecnologia de carregamento à distância. Tem uma bobina na base que fica conectada à tomada e uma outra bobina no celular. E acontece essa transformação dessas ondas eletromagnéticas de energia, tá bom? Então, nosso campeão é o item D. E o item E, o capacitor tem as placas carregadas positiva e negativamente no momento em que é ligado a uma bateria de tensão constante. Outro fenômeno elétrico, não é o que nós tratamos aqui. Então é isso. O gabarito é D. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora resolver uma questão que vai falar sobre potência e energia. Acompanhe o enunciado comigo. A geração de energia elétrica no país é realizada primordialmente por usinas hidrelétricas. Essa energia é gerada por meio de motores que recebem energia do movimento das águas e realizam sua conversão em energia elétrica. Uma região rural é abastecida com energia elétrica por 50 transformadores, cuja tensão é de 13.200 volts cada, e a corrente de transmissão recebida pelo transformador é de 5 amperes. Considere que a região seja abastecida por uma usina hidrelétrica com 5 geradores e a altura do reservatório se encontra a 100 metros. Qual a vazão da água que passa pelos geradores e permite o abastecimento? Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a potência para cada transformador desse. Potência é U vezes I, então a potência vai ser 13.200 vezes a corrente que é de 5, então nós teremos uma potência aqui de 66.000 watts. Mas são 5 geradores, então nós precisamos gerar 10 vezes essa potência. Então, 10 vezes esse P vai dar uma potência aqui de 660 kW. É o que a energia que a usina está produzindo.
Mas o que é a potência? Potência é a energia sobre o tempo. Energia, nesse caso aqui, energia potencial gravitacional, mgh, sobre o tempo. Pessoal, m sobre t é a vazão, é o que eu quero encontrar. A gravidade é 10 e a altura é 100. Isso aqui tem que ser igual à energia produzida, que é de 660 kW. Dessa maneira, nós vamos encontrar aqui que a vazão vai ser igual a 660. Então, a vazão que eu vou achar aqui é 660 kg por segundo. Item D. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é D. Obrigado pela atenção e até a próxima. Olá, aluno. Tudo bem? Vamos resolver agora uma questão que vai falar a respeito de ondulatória, de frequência. Acompanhe a leitura comigo. Uma estufa foi projetada para cultivar determinada planta, cuja taxa de fotossíntese em relação ao espectro de luz está descrita no gráfico a seguir. Considere que a iluminação da estufa está na cor violeta. Desejando aumentar a eficiência da estufa, a frequência da luz emitida foi modificada para a frequência de maior eficiência da fotossíntese. Qual a relação entre a nova frequência F' e a frequência inicial F emitida pela estufa? E aí a gente olha aqui, nós temos que ele quer aumentar a eficiência da fotossíntese para a maior possível. Onde é a maior possível? É aqui no vermelho. A fotossíntese dispara aqui no vermelho. Então, nós estávamos na cor violeta e vamos colocar no vermelho. Lembrando lá, nós temos que V é igual a lambda vezes F. Então, o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, a minha frequência nova sobre a frequência antiga, como são inversamente proporcionais, é o lambda inicial sobre o novo lambda. Inicial era quem? Violeta, 410. E o final é o vermelho, 680. Quando eu faço essa divisão, eu encontro aqui 0,60, como tem aqui no nosso item B. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é B. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno. Tudo bem? Vamos responder uma questão agora que vai falar a respeito de refração. Acompanha comigo. Uma luz dicromática composta por azul e vermelho é emitida do meio 1 ao meio 2 e refratada de acordo com a imagem a seguir, sofrendo dispersão. Considere que no meio 2, o comprimento de onda da luz azul é de 420 nanômetros e o da luz vermelha é de 620 nanômetros. Além disso, para a cor B, N2 é igual a 1,5 N1 e para a cor A, N2 é igual a 1,4 N1. A relação entre o seno do ângulo no meio 2 e o seno do ângulo no meio 1, seno θ2 sobre seno de θ1, em relação à normal dos feixes de luz azul e vermelho será, respectivamente. A gente dá uma olhada aqui no gráfico, tá certo? Para entender esse gráfico. Vale lembrar que quanto maior for o comprimento de onda, menor será o índice de refração, portanto, a nossa cor A será o vermelho e a cor B será o azul. Vamos lembrar também que N2 sobre N1 é igual seno de θ1 sobre seno de θ2.
Então, nós vamos trabalhar com esses dados. Para a cor azul, nós teremos que N1 sobre 1,5 N1 será igual ao seno de θ2 sobre o seno de θ1, que é o que a questão está pedindo para a gente encontrar, certo? Dessa forma, nós teremos 1 sobre 1,5 Então, nós vamos encontrar aqui que essa razão que nós estamos buscando é igual a 2/3 para o azul. Se nós fizermos a mesma coisa para o vermelho, nós vamos encontrar que a razão entre o seno do θ2 e o seno do θ1, que são os ângulos que eu estou procurando, vai ser 1 sobre 1,4, que é igual a 5 sobre 7. Então, para o vermelho, 5/7 e para o azul, 2/3. Isso está representado aqui no item D. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é D. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, tudo bem? A nossa questão ela vai trabalhar hoje com uma relação estequiométrica e falando também um pouquinho de concentração de soluções. A gente vai pegar tudo isso, vai misturar, vai interpretar e a gente vai resolver a questão. Então acompanha comigo quais são os pontos mais importantes que eu tenho que observar e analisar para fazer essa parte estequiométrica. Acompanha aqui comigo, ó. A questão ela fala sobre o nitrato de prata, que é um sal, certo? Lembrando que esse sal, ele se separa em Ag mais e NO3 menos, e é exatamente a massa dessa prata que a gente vai querer encontrar, que é o que a questão pede, é no comando da questão. E ele fala o seguinte, ele fala que a concentração em uma gota é exatamente de 1% massa-volume. Eu estou falando nada mais, nada menos do que título. De cara, o que eu posso dizer em relação a isso aqui? Eu posso falar para você que em 1 grama do meu sal, certo? Que é o meu nitrato de prata, o AgNO3, eu vou ter aqui, ó, em 100 ml dessa minha solução, certo? É o que eu tenho que interpretar inicialmente para chegar na resposta que eu quero. Lá embaixo ele te traz alguns dados, como massa molar dessa prata, a massa molar desse sal, e diz que o volume de cada gota é exatamente de 0,05 ml. Então o que a gente pode fazer logo de imediato com esses dados? Ele fala que ele coloca aí 1 gota em cada olho, que vão totalizar um total de quantas gotas? 2. Então, eu posso ver que o volume total que foi utilizado dessa solução, 2 vezes, lembrando com 1 gota cada olho, se eu tenho 2 olhos, 0,05 ml, que vão trazer um volume para mim de exatamente 0,1 ml, que foi exatamente a quantidade em volume do sal administrado, da minha solução administrada. Com isso, a gente vai lá para o comando da questão. Ela fala assim, ó, com base no texto, a massa de prata em miligramas inserida nos 2 olhos de uma criança é mais próxima de. Então, o que a gente pode fazer? De imediato, eu não posso utilizar, encontrar logo a massa de prata, porque eu ainda não tenho nem a massa do nitrato que foi utilizado. Então, eu sei que 1 grama do nitrato de prata, do AgNO3, a gente encontra em 100 ml, que isso aqui foi fornecido pelo título da questão, que é um tipo de concentração. Logo em seguida, a gente descobriu que o total da solução foi 0,1 ml, que é exatamente a quantidade que existe em 2 gotas. Isso aqui eu vou chamar de X, que vai ser a massa desse meu nitrato. E essa massa, fazendo aqui os nossos cálculos, a nossa regrinha de 3, vai dar uma massa de 1 vezes 10 a menos 3 gramas de nitrato de prata. Tá aqui o meu sal. Mas, professor,
Não é isso que ele pede para mim. Ele pede o quê? A massa de prata. E nós vimos anteriormente que essa relação é de 1 para 1. E se eu trabalho com massa, o que eu vou fazer? Eu digo que 1 mol de AgNO3 está para 1 mol de prata. Se eu tenho massas molares e eu tenho a massa em questão, a minha questão foi embora, ela acabou. Para 1 mol de nitrato, a questão diz para mim que eu tenho 170 gramas. E de prata, para 1 mol, eu tenho aqui 108 gramas. Só que a quantidade da solução administrada, 1 vezes 10 a menos 3 gramas. Que aqui eu vou chamar de um certo epsilon, que o T está ali. Lembrando aqui o nosso menos 3. Fazendo a regrinha de 3, o que a gente vai encontrar? Que o Y vai ser igual a 0,63 vezes 10 a menos 3 gramas. Ah, professor, mas não tem gabarito aí com esse valor. Não tem porque ele pede aqui, ó, em miligrama. Basta voltar às casas decimais, que vai me dar aí exatamente uma massa de 0,6 aproximadamente miligramas, que é exatamente a massa de prata que foi utilizado aí nos olhos dessa criança. A alternativa correta da questão, item C. Então, através dos cálculos estequiométricos, entendendo as relações de concentração, a resposta correta da questão é o item C. Olá, tudo bem? A nossa questão ela vai falar sobre propriedades coligativas, certo? Vai falar sobre pressão de vapor. Né? Traz um gráficozinho para a gente analisar e a gente vai entender como é que funciona essa relação de pressão de vapor e em relação aos meus solutos. Então acompanha comigo e a questão faz o seguinte. Com base na análise do gráfico, o solvente puro é representado pela curva. Ele traz curva 1, curva 2 e tal para a gente analisar, certo? Volta para cá. Aqui está o ponto 2, que ele chama de curva 2, e aqui está a curva 1. Ele fala, ó, ao ver o gráfico, o químico conseguiu identificar ambos os líquidos. Considere que os dados foram obtidos nas mesmas condições experimentais e que o NaCl é o soluto não volátil. Quando a gente coloca um soluto não volátil na minha solução, nós vamos ter um abaixamento da pressão de vapor. Isso pela adição desse meu soluto não volátil. E entenda comigo, eu tenho aqui esses dois pontos a serem analisados. E a questão, ele pede para mim analisar em relação ao solvente puro. Tá aqui, ele pede para a gente aqui, ó. Aí ele fala que o 2, certo? Que o 2 representa esse solvente puro. No caso, essa curvazinha bem aqui, ó, que ele está apontando para você. O que eu posso analisar em relação à escala de pressão? Que essa escala de pressão 2, ela é uma pressão de vapor maior do que a escala 1. Concorda comigo? O gráfico está demonstrando. Então, no item A, ele pede e fala, solvente puro é 2, pois ela apresenta maior temperatura em ponto crítico. O que é o ponto crítico? É o ponto onde eu tenho a passagem para o estado de vapor, certo? Será que ela tem o maior ponto crítico se for em 2? A gente observa ó, aqui no gráfico que não, certo? Quem tem o maior ponto crítico é 1, porque vai ter uma maior temperatura. Então o item A não rola. Item B diz que é 1, pois a temperatura de congelamento da solução salina é maior. Na verdade, se eu coloco um soluto não volátil, ela tende a ser menor. Eu vou precisar de uma temperatura mais baixa para entrar aqui em congelamento, que é o que a gente chama de crioscopia. Então, o item B é falso. Ele diz que o solvente puro é 2, pois a solução salina apresenta pressão de vapor menor. O que foi que a gente acabou de dizer? A solução salina, ela vai ter um abaixamento da pressão de vapor. Então, isso aqui é a solução com NaCl. E isso aqui vai ser a minha solução ou o meu solvente puro. Por quê? Porque o solvente puro tem uma maior pressão de vapor quando comparado à solução salina. Isso aqui a gente está falando, pessoal, da tonoscopia. Se eu coloco um soluto não volátil, eu tenho um abaixamento da pressão de vapor. Então aí, 1 é solução com sal, solvente puro é o 2. E é exatamente o que mostra aqui pra gente o nosso item C. Então,
Tendo comparado as propriedades coligativas, principalmente a atenoscopia e a crioscopia que a gente falou aqui, a alternativa correta da questão é o item C. Olá, tudo bem? A nossa questão ela vai trabalhar com estequiometria, né? Que muitas vezes é algo meio que assustador para os alunos. Pessoal, vou tentar mostrar para vocês como é simples fazer essa questão. Então acompanha comigo, observa os dados e vamos lá. Em uma indústria de fertilizantes, o processo de Oswald utilizou 76,5 gramas de amônia e 6 mols de O2 para produzir o ácido nítrico. A massa de ácido nítrico produzida em grama foi mais próxima. Então acompanha comigo aqui na reação. Cara, vou te dar um toque. Todas as vezes que ele trouxer para você os valores de todos os reagentes, desconfie. Você vai ter que achar quem é o excesso, quem é o limitante. E para a gente fazer isso, uma vez que ele me deu lá o valor de mols de oxigênio, que foi o valor de 6 mols, vamos encontrar aqui o número de mols que a gente tem para amônia. E é um negócio muito simples. O número de mols para o NH3, deixa eu puxar aqui para baixo para você. O número de mols é exatamente a massa da substância, que a massa que ele me deu na questão é de 76,5, dividido pela massa molar da amônia, que é 17. Professor, como é que você sabe? Está aqui na questão. Fazendo isso, nós temos o número de mols de amônia, que é igual a 4,5 mols. Professor, isso aqui para o NH3, né? E como é que eu faço para descobrir quem está em excesso e quem está limitante? Muito simples. Deixa eu anotar aqui para ti, ó, somente os meus reagentes. Eu tenho NH3 e tenho aqui o 2O2. Observa que eu tenho uma relação entre eles. Tu concorda comigo que a quantidade do oxigênio é o dobro da amônia? Então o que que o cara fala para mim? Se eu tenho 4,5 mols desse cara aqui, então desse eu poderia usar o quê? O dobro. Era para usar 9 mols. Só que a minha questão disse que eu utilizei apenas quantos? 6. Consequentemente, esse carinha aqui é o meu reagente limitante. Professor, me explica só mais uma vez por que ele é o limitante? Porque eu poderia usar 9 e usei só 6, usei uma quantidade inferior. E professor, por que eu preciso achar esse reagente limitante? Porque é ele que fornece para mim os valores reais para a minha estequiometria. E vai ser o oxigênio que eu vou analisar com o ácido nítrico para achar as quantidades. Então, para finalizar a nossa questão, a relação vai ser de 2O2 que está para HNO3. A relação de 2 mols para o quê? Ó, 1 mol. Como eu quero valores de massa, o que que eu vou fazer? Vou colocar a massa desse ácido nítrico que eu tenho aí na minha questão, mas eu posso fazer relação também molar, né? 6 mols, que está para X. Fazendo essa matemática, que é uma matemática bem simples, X, ele diz que eu tenho 3 mols de ácido nítrico, HNO3. Professor, ele quer a massa, mas ele quer a massa em gramas. Sem problema. Olha aqui o dado que ele trouxe para mim, ó. Ele diz que a massa do ácido nítrico é uma massa de 63 gramas por mol. A questão, ela acabou. Olha aí. Se eu sei que eu tenho um total de 3 mols, então, 1 mol de ácido nítrico, eu tenho 63 gramas. Mas como eu tenho 3 mols, basta multiplicar, vou chamar aqui de epsilon. Esse epsilon vai dar uma massa para mim de 189 gramas de quem, professor? De ácido nítrico. Através dos cálculos aí, ó, você já tem um gabarito, que é o item C. Então, tendo conhecimento das relações estequiométricas e fazendo os cálculos, a resposta da questão é o item C. Olá, tudo bem? A nossa questão ela vai falar sobre raio-x, corantes, testes, e a gente vai entender como é que funciona para chegar até o nosso gabarito. Acompanhe o comando e vamos trabalhar. Olha aqui. No texto do que foi exposto lá, certo? No contexto geral, o uso do contraste de cara, o que que eu tenho que analisar? Esse contraste ele é feito pela adição de metais pesados, certo? Em especial, o bário, certo? O iodo, certo?
Posso colocar também o gandolínio, que é um exemplo, que é menos utilizado. Esses caras, eles são identificados por serem metais pesados. Professor, falei em contraste, lembrei desses metais e logo eu vou lembrar do raio-x, porque esses metais, eles bloqueiam os raios-x, fazendo com que eu possa ver o contraste e ver por onde o sangue ele vai passar, certo? Ele vai me dar cor. Então, de cara, já lembrei dessas pessoas aí, e vamos ver o que trata o nosso texto. O texto ele fala da técnica exatamente do raio-x, certo? Ele fala que o fluxo aqui embaixo, ó, o fluxo natural de sangue transporta o contraste, que é exatamente que ele bloqueia e dá a cor desse sangue. Eu vou ver por onde o sangue está circulando, permitindo com que o radiologista obtenha uma série de imagens que mostra o suprimento de sangue de um órgão. Se está indo menos, se está indo mais, se está oxigenando bem, se não está, certo? Assim, estreitamentos ou obstruções de artérias podem então ser identificadas. Bacana, né? Então, vamos lá para nossas alternativas. O item A, o que ele fala? Os sais de contraste emitem raios, na verdade não emitem, eles cancelam, certo? Eles travam, eles não permitem que o raio-x passe. Otimizando a imagem, pelo contrário, né? B, os componentes que constituem o sangue possuem baixa densidade. Cara, negócio muito bacana. Se os componentes, eles apresentam uma baixa densidade, eles não conseguem bloquear a passagem de raio-x. Então, é por isso que eu jogo o contraste nele. O raio-x ele consegue passar pelo sangue, devido exatamente à baixa densidade. Esse contraste é para neutralizar essa carência e me dar um exame, beleza, adequado, o item correto da questão, o item B. O item C fala assim, ó, as substâncias do contraste possuem baixa densidade e absorvem raio-x. Na verdade, não, eles travam o raio-x. D. A reação do contraste com os componentes do sangue permite a liberação de energia. Na verdade, eles não permitem a liberação, eles absorvem energia, né, devido a serem elementos pesados. Item E. A viscosidade do sangue aumenta e a velocidade dele diminui com o uso do contraste. A viscosidade, primeiro, diminui e a velocidade ela não vai ser alterada. Contraste não é aditivo para aumentar a circulação sanguínea, é apenas para dar cor. E aí o item E também é o item falso. Então, tendo conhecimento do que é o processo de contraste em relação ao raio-x, a alternativa correta da questão é o item B. Olá, tudo bem? A nossa questão ela vai falar um pouquinho sobre funções orgânicas e suas classificações, certo? A gente tem que entender essa classificação para que a gente possa interpretar o que a questão quer e marcar a alternativa correta. Então eu quero que você acompanhe comigo, veja o comando e a gente analisa o que o texto traz para a gente. Olha para cá. Ela fala assim, ó, com base nas informações contidas no texto, a estrutura da morfina é... Se você voltar um pouquinho, ele fala assim, ó, ele fala que a morfina é extraída, né, da flor, tal, enfim, né, 400 anos antes de Cristo. E a morfina é utilizada para aliviar dores. Isso aí, massa, é o que a gente conhece. Na química, ela é classificada como um alcaloide, beleza, pois é um composto orgânico que possui nitrogênio, certo? Pessoal, quando eu falo em alcaloide, é a mesma coisa de dizer que eu tenho características básicas, que é exatamente o que acontece aí com as funções nitrogenadas, em especial amina e amida. Dentro de um anel, ele fala que esse nitrogênio tem que estar dentro do anel, certo? Cíclico, lógico, fechado, e caracterizar uma amina terciária, ou seja, uma amina que vai vir ligada a 3 átomos de carbono. Ela é trissubstituída. Então, analisando as nossas alternativas, olha o item A, tá bem aqui o nitrogênio. Ele está no anel cíclico? Tá, mas ela está ligada apenas a 2 outros carbonos, o que torna aí essa minha amina uma amina não terciária, e sim uma amina secundária. O item A ele é falso. O item B, o mesmo motivo. Essa minha amina, ela vai ser uma amina o quê? Secundária, apenas 2 carbonos. Olha o item C para você não levar um escorregão. Isso aqui é uma amina terciária, mas lá no texto ele fala que tem que estar dentro do anel. Isso aqui está dentro do anel? Não. Ah, professor, não entendi ainda essa relação de terciária. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, amina trissubstituída, amina terciária. Olha o item D. Esse item D, bem aqui, ó, olha o nitrogênio aqui dele, certo? Olha o nitrogênio.
está ligada a um carbono bem aqui, a um carbono bem aqui e a outro carbono bem aqui. Ela é sim uma amina terciária, trissubstituída. E verifica que ela está aqui, ó, dentro do anel. Então eu tenho um composto cíclico de uma amina terciária, que é exatamente o que o texto me pede. Está aqui no item D. Ah, professor, analise o item E, por favor. Ah, o item E é tranquilo, né? Olha para isso aqui, ligada apenas a um carbono, é uma amina primária, porque ela é monossubstituída, e ainda o detalhe, ela nem está dentro do anel, reforçando aí que o item correto da questão é o item D. Então, analisando as funções, tendo conhecimentos da química básica da orgânica, como classificação de carbonos e classificação de cadeias, a alternativa correta da questão é o item D. Olá, pessoal! Vamos agora resolver uma questão que vai tratar do assunto isomeria, mais especificamente isomeria óptica. Vamos ao enunciado. Um medicamento utilizado como antidepressivo, contra a obsessão e antibulímico apresenta como princípio ativo a substância fluoxetina, que apresenta a estrutura a seguir. Observando nossa estrutura aí, gente, temos aí anéis aromáticos, a presença do oxigênio, da função éter, do grupo amina e assim por diante. Continuando aí esse enunciado, ele diz que esse composto apresenta isomeria óptica e apenas um dos enantiômeros tem atividade no organismo. Isso ocorre porque a fluoxetina. Bom, pessoal, quando a gente fala de isomeria óptica, é interessante notar que para apresentar atividade óptica é necessária a presença de um carbono chamado carbono quiral, também conhecido por carbono assimétrico. É aquele carbono que apresenta todos os ligantes diferentes, tá certo? Então, todo mundo que está ligado a ele tem que ser diferente. Se eu tiver, por exemplo, um carbono assimétrico, ele vai me originar dois isômeros com atividades ópticas diferentes, que a gente já conhece na isomeria óptica por desviar a luz do plano, tá certo? Pode desviar para a direita, conhecido por destrógera, pode desviar para a esquerda, conhecido por levógera. E isso que a gente tem que observar, se realmente tem carbono quiral e quantos tem. Então vamos retornar aqui à estrutura para a gente entender a questão do carbono quiral. Se eu observar, por exemplo, esse carbono aqui, ó, logo da pontinha próximo ao flúor, esse carbono aí, ele tem a presença de 3 flúors, então ele não pode ser quiral porque tem 3 coisas iguais, né? 3 elementos iguais ligados a ele, tá bom? Esses outros carbonos aqui que estão presentes no benzeno, eles também não podem ser quirais, porque todos eles apresentam a ligação dupla. Vamos imaginar como se ele tivesse 2 vezes ligado ao mesmo composto, pelo fato de estarem com a ligação dupla, tá certo? Bom, esse carbono aqui vizinho ao oxigênio, ele tem uma ligaçãozinha para a esquerda com o oxigênio, tem uma ligaçãozinha para a direita com o restante da molécula, tem uma ligaçãozinha para baixo com o benzeno e o que falta para completar as 4 ligações é com hidrogênio. Portanto, ele apresenta todos os ligantes diferentes e eu posso sim considerar ele como carbono assimétrico. Eu vou colocar um asteriscozinho aí próximo a esse carbono. A gente acabou de ver que os outros aqui do benzeno não podem ser quirais, tá certo? Bem como esse aqui também não pode ser, porque ele só faz uma ligação para a direita e uma para a esquerda. Faltando para 4 ligações, 2. Então, tem que completar aqui com 2H. São 2 elementos iguais, também não dá para ser quiral. Bem como esse da ponta também pelo mesmo motivo, tá certo? Então, nós já observamos que nessa estrutura tem apenas um carbono quiral. Tranquilo, pessoal? Então, vamos às opções para ver o que melhor vai se encaixar aí nessa pergunta. Então, no item A diz que exibe carbono quiral, que pode gerar 2 isômeros cis e trans. Não, a gente só fala cis e trans na isomeria geométrica. Estamos falando de isomeria óptica relacionada ao carbono quiral, então essa opção A não está de acordo. A opção B diz que contém funções orgânicas que interferem em sua atividade óptica. Isso não tem qualquer relação. No item C, diz que possui 2 carbonos quirais, isso já está errado, a gente acabou de ver que só apresenta 1. No item D de dado, diz que apresenta isômeros com propriedades físico-químicas pouco similares, também isso não tem relação. E no item E fala que tem apenas um carbono quiral e, portanto, 2 enantiômeros diferentes, que é justamente a opção que melhor se adequa aqui ao nosso enunciado. Então, pessoal, opção correta, item E. Obrigada.